Bem, vocês estão vendo uma imagem de uma pintura a óleo realizada em meados do século XVII por um pintor holandês, Albert Eckhout, que estava junto com o Maurício de Nassau, quando Nassau foi governador da capitania, das capitanias que haviam sido conquistadas pelos holandeses naquele momento da primeira metade do século XVII. Né? Os holandeses conquistam Pernambuco e logo depois Paraíba, Itamaracá, Rio Grande, mesmo Piauí até o Maranhão, e também São Jorge da Mina, na África, e São Paulo de Luanda, em Angola, num processo de tentativa de controlar a região produtora de açúcar. E há um momento, entre 1637 e 44, que esse nobre convocado, contratado para ser o governador dessas capitanias. Ele traz junto com eles alguns artistas, alguns arquitetos, alguns naturalistas, seriam cientistas interessados na natureza, e também esses pintores, sobretudo o Eckhout, que nos interessa, e o Franz Post, que nos deixaram telas. No caso que nós estamos vendo, é uma pintura do Eckhout que retrata os povos Tairairu, como eram chamados pelos holandeses, os povos habitantes da região norte de Pernambuco, hoje onde é o Rio Grande do Norte. Para o norte de Pernambuco, os Tairarius ocupavam uma boa parte desse semiárido, que viviam de forma livre, se organizavam em vários grupos e tinham como líder, identificado na documentação holandesa, o Janduí, né? Que é uma palavra, na verdade, de origem tupi, que quer dizer a ema pequena. Os Tairarius, eles utilizavam como adornos também penas de ema, e havia muitas emas andando por aquela região. E os povos do Janduí, ou seja, desse líder dos Tairarius, se uniram e vão iniciar uma luta contra os portugueses. Esse que nós estamos vendo aqui dançando no quadro do Eckhout. O Eckhout fez também uma outra pintura, um óleo de mais de 2 metros de altura, retratando, vocês estão vendo à esquerda, um guerreiro Tairariu, um guerreiro dos Janduís, ou seja, como eram chamados os indígenas que lutavam sob a liderança do Janduí, e ao lado ele retratou um guerreiro tupi. Como vocês estão vendo, ele retrata o Janduí segurando um lançador de dardos, que são essas flechas que ele segura, e aquele instrumento é um lançador de dardos, e um tacape, que eram as armas que eles utilizavam. Esses indígenas foram retratados assim, como parte de uma ideia que os europeus tinham de que os indígenas no Brasil acabavam se dividindo em 2 grandes grupos. Os indígenas que falavam o tupi, e que desde o início da colonização estavam ali no litoral, mais próximos, e tiveram os primeiros contatos com os portugueses, e os indígenas do sertão, os indígenas de outras regiões que não falavam tupi, e que na língua dos tupis eram chamados de tapuias. O tapuia, na língua tupi, quer dizer aquele outro, o que está lá, o que não fala a nossa língua. E geralmente o inimigo. Né? Os grupos tupis lutavam entre si, havia uma questão de um ritual que envolvia o exercício da guerra, já foi estudado isso por muitos antropólogos, mas também lutavam contra índios tapuias. Mas eram guerras sempre ritualizadas. Os portugueses utilizam essas rivalidades, estimulam as guerras entre esses grupos indígenas como parte do processo da conquista da colonização. No primeiro momento, os portugueses que chegam no Brasil, como todo mundo sabe, a primeira viagem é a do Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, mas efetivamente a ideia de colonizar o Brasil, ou seja, ocupar o território, começar a construir vilas, povoados, e fazer a terra produzir, no caso o açúcar, isso se inicia nos anos 30, a partir de 1530. O início da colonização é também o início de uma guerra com os povos originários, os povos indígenas, que os portugueses chamam de índios, reproduzindo o engano do Colombo, que quando chegou na América, não sabia que tinha chegado na América, achou que tinha chegado na Índia. Daí que ele chamou os primeiros habitantes que ele encontrou nas ilhas do Caribe de índios. Erro que depois ele mesmo, em vida, não percebeu, mas os espanhóis vão perceber que eles não haviam chegado na Índia, eles haviam chegado num outro continente. Quem deu o nome a esse outro continente foi Américo Vespúcio, que era um outro viajante, o genovês, que teve outras viagens pela América e se deu conta de que não se tratava de uma parte da Ásia, não se tratava de uma parte da Índia, não se tratava de uma parte de um continente já conhecido, mas sim era um novo mundo. Daí o nome que os cartógrafos, a partir do ano já de 1507, começam a dar a esse novo território, um continente, como a 4ª parte do mundo. Vamos lembrar que se imaginava que o mundo tinha 3 partes, a Ásia, a África e a Europa. Essa 4ª parte do mundo foi batizada de América, em homenagem a esse Américo Vespúcio. Bem, mas isso para quê? Para dizer que os europeus tinham várias visões que eles projetavam sobre esses povos que habitavam nesse continente, que eles chamam de índio, numa fala que generaliza a visão que se tinha desses povos. São todos índios. Assim como se generaliza dizendo, são africanos.
são europeus, são asiáticos, são continentes. Né? A Ásia, a América, a África são continentes. Os povos que habitam esses continentes são múltiplos, diversos. São centenas, milhares de povos, de línguas, de cosmovisões, de perspectivas, de vida espiritual, de imaginação, que os portugueses, os europeus, os espanhóis na Mesoamérica, nos Andes, sabiam. Eles sabiam que eles estavam diante de uma humanidade muito dividida. Mas eles projetavam sobre essa humanidade, sobre essas sociedades, uma visão generalizante, como se faz hoje ainda. São índios, mas os índios são Krenak, Klaó, os índios são Yanomami, os índios são múltiplos. Essa projeção ela tem a ver com o próprio processo da conquista da colonização. Como eu dizia, 1530 se inicia a colonização. Vocês estão vendo aqui um mapa de 1630, um ano depois que os holandeses conquistam Angola. Mas é um mapa português, representando essa América que coube aos portugueses no processo da colonização. Os portugueses iniciaram a conquista, sobretudo, do litoral, a conquista do território, das terras. Mas as terras eram povoadas por milhares e milhares de povos indígenas. E a conquista dessas terras significa uma guerra. A arma de fogo era importante, foi muito importante na Revolução Militar na Europa, no contexto da Guerra Europeia. Na guerra na América, na guerra nos matos, no sertão, às vezes um arco e flecha era muito mais potente, mais rápido do que preparar um arcabuz. A chuva na zona tropical atrapalhava muito. Ainda não havia, o gatilho era com morão, se acendia um pavio e aquele pavio tinha que ficar aceso. Um pavio aceso de uma tropa de portugueses andando na zona da mata em Pernambuco, qualquer indígena logo identificava pelo cheiro da fumaça, onde estavam aquelas tropas. Então não era exatamente uma vantagem tecnológica. Aqui nós estamos falando da colonização como guerra. A conquista do território significava tomar terras para nelas produzir, mas tomar povos, conquistar povos que viviam nessas terras. Os europeus não queriam só as terras, queriam escravizar as pessoas. E de fato escravizaram os indígenas durante os primeiros 100 anos da colonização, ou seja, de 1530 até 1630. A maior parte dos escravizados, das mulheres, dos homens escravizados, que trabalhavam nos engenhos de açúcar, nas plantações de cana, nas plantações de alimento, de feijão, de farinha, de mandioca para se fazer farinha, eram indígenas, povos indígenas escravizados. Só a partir de 1620, 1630, que a gente percebe, em alguns lugares mais dinâmicos da economia colonial, a presença maior dos escravizados africanos. Quer dizer que os portugueses não escravizavam os africanos? Não, já escravizavam, desde o século XV. O primeiro navio com escravizados a chegar em Portugal, no Faro, lá no Algarve, foi em 1444. Os portugueses usam os escravizados africanos nas plantações de cana e nos engenhos de açúcar que eles estabelecem não só lá na península, no Algarve, mas sobretudo nas ilhas do Atlântico. Ilha da Madeira, São Tomé, Cabo Verde. A colonização portuguesa ensaia nessas ilhas do Atlântico o uso do trabalho escravo com a produção do açúcar. Mas quando eles conquistam o Brasil e vão ocupando Bahia, Pernambuco, São Vicente, eles colocam os indígenas para trabalhar. Os indígenas que montaram a economia açucareira. No primeiro século. Nós não estamos falando dos primeiros 10 anos, 20 anos, estamos falando de 100 anos. E aí depois, quando você vai no engenho na Bahia, que antes, em 1580, tinha 80 escravizados indígenas trabalhando naquele engenho, em 1628 tem 80 africanos trabalhando naquele engenho. Africanos e africanas. Então o que aconteceu? Acabou a escravização dos índios? Não. Acabou o acesso a muitos escravizados indígenas, porque muitos tinham sido já escravizados ou mortos nas guerras de conquista. Mas muitos haviam recuado para o sertão, na resistência. Muitos resistiram, óbvio. Os indígenas resistiram a esse ataque contínuo, ano após ano, né, década após década. Uma longa guerra, de mais de 100 anos. E eles deixaram de ser escravizados? Não. Os portugueses continuaram escravizando os indígenas em 1680, 90, século XVIII. A escravização dos indígenas vai ser abolida no Brasil em 1831. 57 anos antes do 13 de maio, que aboliu a escravização dos africanos. Mas até 1831 era legítimo escravizar indígenas. Os europeus, os portugueses, queriam as terras, queriam os povos, queriam dominá-los e escravizá-los. O que acontece? A partir de 1630, a predominância do tráfico de escravos transatlântico, trazendo escravos de África para o Brasil, ela tem a ver com interesses mercantis. Os vendedores de escravos, os negociantes de escravos, tanto em África, mas aqueles que transportavam os escravos pelo Atlântico, os negreiros, ganhavam muito dinheiro com o tráfico. E não só ganhavam dinheiro, como pagavam impostos. A monarquia arrecadava muito dinheiro com esse negócio, que não era um negócio que só abastecia o Brasil, abastecia toda a América. O tráfico transatlântico de escravos, controlado originalmente pelos portugueses, abastece toda a América. Depois, outros, holandeses, ingleses, franceses, vão entrar no negócio do tráfico de escravos para abastecer suas próprias colônias ou outras colônias.
Os holandeses, por exemplo, quando são expulsos do Brasil em 1654, mantêm São Jorge da Mina como propriedade deles. É um entreposto de escravos na costa ocidental da África, que havia sido construído pelos portugueses, havia sido conquistado em 1637, e os holandeses mantêm. São Paulo de Luanda, em Angola, que havia sido conquistado pelos holandeses em 1641, os portugueses tomam de volta em 48. Mas São Jorge da Mina não, é o Mina, como eles também chamam, os holandeses. Dali saíram milhares, centenas de milhares de escravos nas décadas seguintes, muitos deles levados para Curaçao, que é uma ilha controlada pela Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia de comércio com ações na Bolsa de Valores holandesa, que havia conquistado o Brasil, perdido o Brasil, o controle da produção do açúcar. Essa companhia se especializa no tráfico de escravos e vai continuar vendendo escravos, sobretudo para os espanhóis, e vai vender, ganhar muito dinheiro com o tráfico de escravos. A África oferece essa mão de obra e essa mercadoria, como era considerada na época, para a América como um todo. Os portugueses ganham muito dinheiro com isso. Isso é uma das coisas que explica o porquê da insistência no tráfico de escravos. E o que nós assistimos a partir da expulsão dos holandeses, 1654, é uma mudança na política colonizadora portuguesa. Os portugueses começam a olhar mais para o sertão. Até esse momento, os portugueses praticamente colonizavam o litoral. O sertão, como vocês estão vendo aqui, era o sertão dos indígenas, uma região desconhecida, habitada por povos indígenas, que os portugueses pouco penetravam. Por quê? Porque eles estavam interessados em manter o controle do litoral, da produção do açúcar, que dava muito, muito dinheiro já nesse momento do século XVII. A partir de 1630, 40, o açúcar dá muito dinheiro. Daí que os holandeses quiseram conquistar uma parte dessas capitanias, conseguiram conquistar ao norte do Rio São Francisco. Tudo isso daqui era holandês, da Companhia das Índias Ocidentais. Mas em 1654, há muitas mudanças de ares. Uma principal mudança de ares é que houve uma mudança dinástica em Portugal. Portugal, que até 1640 era parte da monarquia hispânica, da monarquia de Espanha, ganha autonomia, com um golpe que foi dado no dia 1º de dezembro de 1640, que colocou a coroa, não na cabeça, porque os reis de Portugal não colocavam a coroa na cabeça por uma tradição, mas colocou a coroa nas mãos do Duque de Bragança. E aí tem início essa dinastia dos Bragança, que até hoje nos assombra, inclusive. Porque os reis de Portugal, desde então, são todos filhos, netos, bisnetos, tataranetos desse Duque de Bragança, Dom João, coroado como Dom João IV, rei de Portugal. Inclusive o nosso imperador Pedro I era um herdeiro dos Bragança e herdeiro do trono de Portugal, assim como Dom Pedro II. E hoje em dia ainda tem uns fantasmas aí, príncipes, deputados e Orleans, Bragança e Orleans, que ficam se dizendo herdeiros do trono. Como não existe mais trono, então eles não são herdeiros de nada, né? Eles só são descendentes dessa gente. Essa mudança é muito importante porque os portugueses se viam em maus lençóis. Eles tinham uma guerra aguda contra a Espanha a levar até o fim. A Guerra de Independência de Portugal, que se inicia no 1º de dezembro de 1640, vai até 1668. Os portugueses ficam 28 anos em guerra contra a Espanha. E para fazer guerra se gasta muito. Tropas, pólvora, alimentos, roupas, cavalos, canhões, bronze, balas. Muito, se gasta muito. Portugal se viu em muitos apuros, fez uma aliança com a Inglaterra, fez uma aliança com a Holanda, de quem era inimiga até pouco tempo. E essas alianças ajudaram a manter o projeto português, mas os portugueses, sobretudo no reinado desse primeiro rei, Dom João IV, começaram a pensar em explorar mais a sua colônia americana. Por quê? Porque Dom João IV já havia percebido, e é dele essa frase, que o Brasil era a vaca de leite da monarquia portuguesa. Ele fala isso. O Brasil é minha vaca leiteira, é da onde eu posso tirar a maior parte dos recursos para manter esse império de pé. E esses recursos vinham da onde? Do açúcar. Portugal tinha um império que era parte África, parte América e o Oriente. O estado da Índia, todas as especiarias que eram comercializadas, as pimentas, as sedas e tal, que haviam produzido um lucro extraordinário no século XVI. Quando se inicia o século XVII, vários começam a perceber que o açúcar dava muito mais dinheiro do que todo o comércio do Oriente. O comércio do Oriente que era também agora disputado. Os holandeses estavam lá, os ingleses, os espanhóis, os venezianos tinham retomado a rota da seda. Os portugueses já não ganhavam tanto dinheiro com a pimenta. Eles ganhavam dinheiro com o açúcar. O açúcar dava muito, muito, muito dinheiro. Mas depois da expulsão dos holandeses em 54, ou seja, os portugueses voltaram a ter Pernambuco, Paraíba, Itamaracá e o Maranhão, eles imaginaram que a economia ia voltar a pagar as contas. Mas não, porque o açúcar tinha outros produtores. O açúcar começou a ser produzido no Caribe, em outros lugares. Os portugueses, então, falaram, bem, eu preciso diversificar essa economia colonial. A gente precisa achar ouro, prata, metais preciosos, pedras preciosas, que eles imaginavam encontrar no sertão. Sempre se imaginou isso. Desde que, em 1545, os espanhóis noticiaram a si mesmos a descoberta de uma montanha de prata lá nos Andes, na região que era então do Peru, hoje não é mais Peru,
que é Potosí. A montanha de prata de Potosí permitiu a realização de uma riqueza gigantesca pelos espanhóis. Eram tiradas por ano milhares de toneladas de prata e trazidas para a Europa. Eram cunhadas em moedas ou eram enviadas para o Oriente, onde compravam especiarias, pimentas, sedas, cerâmicas, que eram vendidas na Europa, e todo o comércio se estimulou muito com isso. Os portugueses imaginavam o tempo todo, e não será que não haverá uma Potosí do nosso lado, lá no sertão desse Brasil que nós estamos colonizando? E procuraram isso, procuraram o Eldorado, procuraram a Potosí, procuraram essas minas. E estimularam, a partir de 1670, com mais vigor, viagens para o interior, em busca dessas riquezas. Começaram a devassar esses sertões. Mas se apoiaram muito também na expansão da pecuária. Vocês estão vendo um mapa aqui do sertão chamado de Dentro, que é o sertão da Bahia. A pecuária, a expansão da pecuária, seguia os rios mais perenes. Rio Jacuípe, o Rio Itapicuru, o Rio Real, o Rio Vada Barris, o próprio Rio São Francisco, o grandioso Rio São Francisco. Por quê? Porque toda essa região é uma região do semiárido. Onde eu vou fazer uma fazenda de criação de gado? Ao lado dos rios mais perenes. Nas margens desses rios foram sendo implantadas fazendas de gado, como uma forma de ter um povoamento desse sertão que era também investigado em busca de metais preciosos. Só lá no finalzinho do século XVII que eles vão encontrar esses metais preciosos bem aqui embaixo, no fundo de um afluente do Rio São Francisco, o Rio das Velhas. E o Rio Doce, Rio das Velhas, Minas Gerais. Né? Isso lá no final do século XVII. Todas as expedições para o sertão procuravam esses metais, essas pedras preciosas, e não encontravam. Mas levavam para lá pessoas que iam implantando fazendas de gado, de criação de gado. A ocupação desse sertão com a expansão do gado era importante, porque o gado era um alimento para as grandes vilas e cidades do Brasil colonial, Recife, Olinda, Salvador, Paraíba, cidade da Paraíba, cidade de Natal, consumiam essa carne, mas também o gado era utilizado como força motriz para a produção açucareira, e sempre foi. Mas o gado criado perto das fazendas, das plantações de cana, era mal visto. O gado tinha que ser criado longe, por isso que ele vai cada vez indo mais para o sertão, senão ele come a cana. Não havia cercas, as cercas eram muito custosas, ou feitas de pedra ou de madeira, não havia arame farpado, como se sabe. Então era preciso criar o gado longe. O gado era uma força para moer, para as moendas, que eram chamados trapiches, ou para os carros de boi, que transportavam o açúcar. Mas o gado também servia de alimento, como eu falei, e servia o couro. O Brasil vai se tornando, no final do século XVII, um grande exportador de couro. Boa parte do couro ia direto, com algum tratamento, para a Europa, para vestimenta, roupa e tal. Boa parte do couro servia para ensacar os rolos de fumo de tabaco que era produzido na região do Recôncavo Baiano aqui, sobretudo na parte sul do Recôncavo, ou na região de Cachoeira, hoje São Félix, no alto do Recôncavo. O tabaco ele era muito importante para a Europa, começa a ser consumido na Europa, e o tabaco ele é importante para a África, porque ele também começa a ser consumido em África. Ele vai servir para trocar o tabaco por escravos. Mas para viajar no navio, os rolos de fumo tinham que ser ensacados em couro. A expansão da pecuária, inicialmente para cá, para o sertão da Bahia, digamos assim, e depois para os sertões de fora, que são os chamados sertões de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio Grande. Rio Grande, na época não era Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte só se chama Rio Grande do Norte depois que é criado o Rio Grande do Sul, em 1734. Na época se falava Rio Grande do Norte. Piauí, Ceará e próprio Maranhão. Né? O Maranhão era uma administração separada do Brasil. Em torno desses rios vão se estabelecendo fazendas de gado. Essas correntes de povoamento português, de gado, se encontram aqui no meio do São Francisco. Só que essas terras eram indígenas. Eram terras ocupadas por povos indígenas. Então a expansão para esse sertão, a partir de 1650, retomou os conflitos com os indígenas. Não que eles tivessem deixado de existir no primeiro século da colonização, mas eles estavam se arrefecendo. Por quê? Porque os indígenas tinham sido mortos, escravizados ou aldeados, impostos, concentrados em aldeias com um missionário cristão, católico, ensinando a eles o catecismo e proibindo eles de exercer de qualquer maneira a sua cultura. Né? Esses aldeamentos missionários eram aldeamentos para a aculturação dos povos indígenas e para sua transformação em cristãos. Os que se recusavam a ir para esses aldeamentos eram escravizados. Os que resistiam eram mortos. Mas já em 1650, a maior parte dos indígenas que resistiam e se recusavam tinham se recuado para o sertão, adensado esse sertão. A expansão portuguesa, a partir de 1650, com o gado, reencontra esses povos. E tem início uma nova guerra. E aqui, eu já falei bastante, eu entro na Guerra dos Bárbaros. A partir de 1651, então, o aumento dessas tensões é lido pelos portugueses como ataques de povos bárbaros. E aí entra a questão do bárbaro. Você lembra que eu mostrei para vocês? Essa imagem daqui, do índio Tairariu, tapuia. De uma maneira geral, os portugueses vão dizer que os habitantes do sertão são todos tapuias, que não falam tupi. Por que são bárbaros? Porque nos atacam. Atacam a quem? O Império Português. Vamos voltar lá atrás e pensar no Império Romano. O Império Romano foi atacado pelos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles que os gregos diziam, os outros.
os que não falam a nossa língua. Não são civilizados. É a barbárie e a civilização. Civilização é aquele que habita as civitas, a cidade, é um cidadão. É alguém que fala, no caso, é um romano que fala o latim e que cumpre as leis de Roma. Quem não cumpre as leis de Roma, quem não fala a língua de Roma, quem não segue os preceitos de Roma, portanto do Império Romano, é um bárbaro. Os bárbaros germânicos, os bárbaros mongóis, os bárbaros vikings, todos os bárbaros que insistem em atacar o Império Romano. O Império Romano que, na verdade, se construiu atacando os territórios desses povos. Mas os portugueses usam essa imagem para dizer que eles eram constantemente atacados por índios bárbaros. E assim começa a aparecer na documentação, e daí surge esse termo da guerra que, no documento português se fala assim, devemos mover contra os bárbaros. Povos bárbaros atacaram a vila de Cairu, já no litoral. Destruíram toda a vila, mataram dezenas de pessoas. São bárbaros nos invadindo. Vamos lutar contra os bárbaros. É preciso mover uma guerra aos bárbaros. Então se organiza uma primeira expedição, uma segunda, uma terceira. Todas as expedições inicialmente organizadas para tentar conter os bárbaros no sertão são fracassadas. Os portugueses, eles não conheciam muito as técnicas militares indígenas e não conheciam o território que eles estavam começando a ocupar. E os indígenas, com muito mais vantagem, encurralavam os portugueses, faziam armadilhas e ganhavam. Estrupiavam as tropas portuguesas. Os paulistas, na verdade, eram aqueles que viviam no sertão, aqui, eu estou na cidade de São Paulo, junto do colégio dos jesuítas, com algumas aldeias indígenas onde havia missionação, os índios estavam sendo convertidos ao cristianismo e escravizados pelos habitantes portugueses de São Paulo, que se autodenominavam São Paulistas, habitantes de São Paulo. Criaram um modo de vida baseado na escravização dos indígenas, que eles circulavam pelo sertão para escravizar. Aprenderam muito com os índios, alguns deles falavam a língua dos índios, aprenderam técnicas indígenas e eram considerados pessoas muito ferozes, uma gente bruta, essa de São Paulo. Vamos contratar esses caras. Dizem que eles são bons no sertão, são sertanejos. Dizem que eles conseguem andar semanas no sertão só com um punhado de farinha, que eles comem cobra, que eles sabem andar pelos matos que nem os índios, que eles falam as línguas dos índios. Contrata eles. Para quê? Para matar os indígenas. Então são inicialmente feitos alguns primeiros contratos, e esses contratos dos paulistas são decisivos para a evolução dessa guerra dos bárbaros, como aparece na documentação. Ora, para os portugueses havia uma unidade, a unidade eram todos bárbaros. Para os próprios indígenas, não, cada grupo indígena estava resistindo ao seu modo. O meu livro, que é o Guerra dos Bárbaros, é o meu estudo de doutorado. Na minha pesquisa, eu fui à documentação. Eu li sobre a Guerra dos Bárbaros, alguns estudos iniciais, que fragmentam isso. Alguns dizem que as guerras dos bárbaros são só as guerras no Rio Grande do Norte. Eu fui procurar toda a documentação disponível. Ela, sobretudo, está em Portugal, um pouco aqui no Brasil. A luta de resistência de cada um desses grupos indígenas contra a ocupação do seu território. Do ponto de vista português, esses indígenas são bárbaros. E são os mesmos. Sejam eles índios que estão na Serra do Orobó, sejam índios que estão lá no Ceará. Falam línguas diversas, pensam coisas diferentes, têm uma visão do mundo diferente. Mas são todos bárbaros. É a mesma guerra. E aí onde entram os paulistas? Os paulistas vêm para cá, descem a Serra do Mar, sobem num naviozinho, desembarcam na cidade de Salvador, ganham do governador, uma tropa de paulistas, algumas dezenas de paulistas, ganham do governador algum reforço de soldados, pólvora, armas, e ele fala, vão lá no sertão, fazer o quê? Matar índios. E é o que eles vão fazer. O primeiro contrato dos paulistas não dá muito certo. No segundo, eles destroem muitas das aldeias. Capturam milhares de escravos. O Arzão desce para a cidade de Cachoeira, aqui, a vila de Cachoeira, com quase 2.000 escravos capturados no sertão, aqui do Orobó. E quer vender os escravos. Aonde? Em Salvador, claro, para os senhores de engenho. O governador diz, não. Nós não queremos esses escravos aqui. Aqui em Salvador se vende escravos da África. Se vocês quiserem levar esses escravos para São Paulo, para as fazendas de vocês, vocês levam. Eles vão levar? Não vão. O que acontece com essas pessoas? Morrem. Morrem de fome, sobretudo. Né? O que eu percebi também no meu estudo, olhando as descrições disponíveis, que são poucas, mas algumas descrições dessas expedições, dessas guerras, desses contratos que são feitos, é que a guerra vai virando uma guerra de extermínio. Diferentemente das guerras do século XVI, contra os caetés, contra os índios paraguaçu, as guerras a partir de 1660, e há uma mesa grande, há uma reunião, em 1669, na cidade de Salvador, que reuniu o bispo, o principal dos jesuítas, dos carmelitas, os juízes, o governador, os homens principais da terra. Eles decidem que, a partir de agora, a guerra contra os indígenas bárbaros tem que ser total e sem nenhum tipo de quartel. Todos os indígenas que eles forem encontrados no sertão têm que ser mortos. A guerra vai ganhando uma nova dimensão, de ser uma guerra de extermínio. E isso aparece na documentação. Né? Um segundo ciclo de guerras coloniais contra os indígenas vai acontecer na região do Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. São chamadas guerras do Açu, porque a principal parte dos conflitos se dá em torno da região do Rio Açu. Há guerras também no Apodi e no Jaguaribe, mas é do Rio Açu onde os conflitos são mais fortes. Em 1687,
aparece um pedido de socorro enviado pelos moradores da cidade de Natal, lá no Rio Grande. O que aconteceu? A expansão das fazendas de gado na região do Açu, Apodi e Jaguaribe começou a trombar com os indígenas Tairariús, aqueles Tairariús que a gente viu no começo. Os Tairariús eram esses indígenas altos, muito fortes, guerreiros, e haviam já lutado contra os portugueses durante o período holandês. Quando os holandeses ocuparam as capitanias do norte de Pernambuco, fizeram isso em aliança com esses índios Tairariús. Eles mandaram emissários para os Tairariús holandeses e falaram: olha, e aí, vamos conversar. Esses portugueses escravizam vocês, esses portugueses tomam as terras de vocês. Vocês não querem ficar do nosso lado? E aí, o que a gente ganha com isso? Vocês ganham armas, presentes e tal. E eles fazem uma aliança com os Tairariús. Os holandeses, diferentemente dos portugueses, não estavam interessados em evangelizar os indígenas. A começar que eles eram calvinistas, e aí cada um que se virasse com a sua salvação. Mas também porque eles queriam uma aliança desses indígenas para fazer a guerra contra os portugueses. Então eles passaram muitas armas para os indígenas. E os indígenas lutaram contra os portugueses nas guerras, sabiam manejar essas armas de fogo, e quando foram expulsos os holandeses em 54, no Tratado de Paz Portugal-Holanda, ficou estabelecido que esses indígenas seriam deixados quietos, lá no sertão. Eles não iam ser punidos por terem se aliado com os holandeses. Mas em 1687, liderados pelo Canindé, que era o rei, como se chamava, essa liderança dos Tairariús, esses Tairariús resolveram botar para quebrar em cima dos portugueses. Por quê? Porque eles começaram a ocupar as terras deles. Ocupar com gado e tal. Há um pequeno incidente em torno da figura de um filho do Canindé, e a partir daí a revolta dos Canindés ganha o terreno, e eles vão ganhar todo o terreno. Em 1687, os moradores do Rio Grande do Norte mandam uma carta para Pernambuco, dizendo: olha, governador, aqui no nosso pedaço, perdeu-se tudo. Tudo agora é dos Tairariús. Nós estamos acuados na cidade do Natal, tem uma fortaleza aqui, 3 Magos, e pelo jeito eles são donos de tudo. E perdemos, deu ruim aqui para o nosso lado. O governador fica um tanto quanto assustado e resolve, então, mandar tropas para ajudar. Uma das tropas que vai ajudar é a do Domingos Jorge Velho. Quem é esse camarada Domingos Jorge Velho? Você já deve ter ouvido falar dele. É o destruidor do Quilombo dos Palmares. O Domingos Jorge Velho havia sido contratado pelo governo de Pernambuco para destruir o Quilombo dos Palmares. O governador de Pernambuco, vendo o sucesso dos paulistas nas guerras indígenas na Bahia, falou: eu vou contratar um paulista desse, com uns soldados, para vir aqui e destruir os Palmares. O Domingos Jorge Velho estava lá, se preparando para ir para os Palmares. Aí dado novas ordens a ele: olha, agora o negócio é matar os indígenas lá no norte, lá no Rio Grande. Então ele vai. Então nós temos aí o início de um segundo ciclo de guerras, as chamadas Guerras do Açu. Essas Guerras do Açu, o principal protagonista delas, do lado dos portugueses, são algumas tropas pernambucanas e as tropas dos paulistas. E do lado dos indígenas são sobretudo os Tairariús, os Paiacus, esses indígenas que viviam nessa região. Essas guerras vão seguir. Haverá outras guerras contra os indígenas, ao longo de todo o século XVIII, ao longo de todo o século XIX, ao longo do século XX, ao longo do século XXI. Os portugueses deixam de usar o nome Guerra dos Bárbaros para designar esses ataques. Por quê? Porque eles dizem que ganharam essas guerras contra os indígenas e dominaram esse território. Mas, na verdade, não dominaram. A documentação é muito difícil. Não é ir lá no arquivo, dar uma olhada, quero ver tudo que tem sobre a Guerra dos Bárbaros. É difícil. Uma das coisas que eu consegui encontrar é o relato de um massacre contra os índios Paiacus na ribeira do Rio Jaguaribe, 4 de agosto de 1699. Por que esse massacre a gente tem uma documentação maior? Porque os paulistas do Manuel Álvares de Moraes Navarro foram lá. O Manuel Álvares era o sargento-mor do Domingos Jorge Velho. Ele lutou na Guerra dos Palmares, mas voltou para Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e passou 15 anos matando indígena lá, andando pelos matos e matando índio. Era o que ele fazia. Ele ganhava para isso, um salário para isso, um soldo. E também ia tomando terra, tomando gado. Ele chegava num lugar que tinha lá uma fazenda de gado, e ele falava: me dá aí 10 cabeças para alimentar minha tropa. Na tropa dele tinha muitos indígenas também, porque eles recrutavam soldados indígenas. Os paulistas eram bons nesse negócio de trazer para as tropas deles guerreiros indígenas. Eles escolhiam os melhores e recrutavam, de maneira forçada. Uma das técnicas que eles usavam, isso eu consegui identificar, era eles atacavam uma aldeia. Se a aldeia pedia rendição, eles diziam: então nós vamos poupar vocês se vocês engrossarem as nossas tropas. E como é que ia garantir que aqueles guerreiros indígenas não iam no meio da madrugada matar os paulistas e tal? Eles sequestravam as crianças, as mulheres, os velhos, deixavam numa aldeia com alguns guerreiros paulistas, e qualquer sinal de infidelidade desses novos guerreiros recrutados, eles matavam todos. Então, é uma forma de ir ganhando mais tropas. A gente sabe desse massacre de 4 de agosto porque teve um processo. Então, a documentação. O processo foi porque foi um missionário que estava entre os índios Paiacus, disse que recebeu as tropas dos paulistas, e ele disse que os indígenas que ele estava missionando eram todos pacíficos, tinham aceitado a palavra de Cristo, de Jesus e tal, então já tinham sido batizados, mas os paulistas, numa virada, resolvem matar todos. E que aquilo foi um crime, que não é possível tal. Então, pela denúncia desse missionário, é aberto um inquérito, isso chega até a monarquia portuguesa, então é obrigado a se abrir um inquérito, então tem testemunhos, tem alguns documentos, inquéritos, que são tomados, isso gera alguns papéis, e por isso a gente tem esse relato. Agora, vários outros episódios desses aconteceram e nenhum relato se registrou. Não tem. A documentação
não traz isso. A documentação não revela isso. A Guerra dos Bárbaros, como os portugueses a chamaram, não teve um Euclides da Cunha, que foi lá um repórter, que foi lá olhar essa guerra. Não teve. Então é muito difícil retratar essa história. Mas é uma guerra dos bárbaros, como diziam os portugueses. Já em 1730, 1740, alguns ilustrados portugueses, lá em Portugal, intelectuais e pessoas que olhavam para esses processos com algum olhar crítico, começaram a dizer que, poxa, isso que foi feito no Brasil, nessas chamadas guerras dos bárbaros, na verdade resultou no quê? Na verdade, bárbaros fomos nós. Então, há um documento de um português, é difícil identificar exatamente quem é, porque é um documento anônimo, mas temos algumas pistas, talvez tenha sido Caldas, que fala isso, fala, olha, no fundo, nessas guerras, quem foram os bárbaros foram os portugueses. Então, por isso que no livro eu fui trabalhando com essa ideia da Guerra dos Bárbaros como uma realidade que está na documentação, mas bárbaros eram como os portugueses chamavam esses indígenas. Mas no final tem essa virada onde os portugueses, ou pelo menos uma parte, né, da consciência portuguesa, começa a olhar para isso e falar, poxa, a colonização, na verdade, tem sido feita de uma maneira bárbara por nós. Nós somos os bárbaros. Então, é uma guerra dos bárbaros em dois sentidos. Na documentação do século XVII, é assim chamada, mas também no século XVIII, os bárbaros, é uma guerra movida pelos bárbaros portugueses contra os povos indígenas. Daí que essa virada a gente tem que entender como uma forma de pensar esses grupos indígenas na sua identidade, na sua autonomia, na sua resistência. Os tairaius de um jeito, os paiacus de outros. Esses tairaius, nós temos inclusive uma pintura, olha, 2, 3 desenhos do Eekhout. Mas nós temos alguns textos de holandeses falando deles, de como que eles viviam, como que eles pensavam, como que eles, do que eles se alimentavam, como que eles praticavam um endocanibalismo, como eles pensavam o mundo. Então temos alguns documentos holandeses nos falando deles. Mas os portugueses, de maneira geral, silenciam quando eles olham a cultura indígena. Eles não manifestaram no processo da colonização nenhum interesse pela descrição dessa cultura. A maior parte das melhores descrições que a gente tem dos tupinambás vieram de franceses. Dos cariris, dos capuchinhos franceses. Vamos lembrar que durante todo o período colonial, durante os 300 anos da colonização, só a língua tupi foi registrada e estudada pelos jesuítas, pelo Anchieta, lá no século XVI, apesar de todas as invencionices que ele meteu no Nhangatu, no tupi antigo que ele criou, com base no grego, é a gramática da língua mais falada na terra do Brasil, da língua geral, tupi. Há uma gramática e um estudo da língua cariri feita pelos capuchinhos, no final do século XVII, publicada no início do século XVIII, e os jesuítas, Luiz Mamiani, publica um catecismo em cariri, também no início do século XVIII. São as duas únicas línguas indígenas estudadas pelos colonizadores aqui na América Portuguesa, durante o período colonial como um todo. Só no século XIX é que alguns estudiosos, etnólogos europeus, inicialmente, vão se interessar pelas línguas indígenas, como Fomárcios, Spix, que começam a estudar algumas línguas indígenas e começam a perceber a diversidade da cultura e da língua indígena. Os portugueses eram ou tupi, ou é tapuia, é bárbaro, é selvagem, é silvícola, quer dizer, habitante da selva, habitante dos matos, né? Eram como eles chamavam os indígenas, e pouco interesse tiveram em descrevê-los. Os jesuítas também, pouco interesse tinham em descrever os indígenas, eles tinham interesse em catequizá-los, em salvar a alma dos indígenas. O corpo dos indígenas também não interessava muito aos jesuítas, porque eles apoiaram durante todo o tempo a escravização dos indígenas, interessados que estavam na salvação das almas, assim como apoiaram o tráfico transatlântico de escravos, a escravização dos africanos, interessados que estavam na salvação das almas dos africanos. Eles achavam que a escravidão seria um caminho para a salvação das almas. A pessoa capturada, escravizada, seria obrigada a se converter para a verdadeira fé, e com isso salvaria a sua alma. E o que seria o sofrimento todo do corpo, todo o trabalho de um escravo, tudo porque ele vai passar de uma escrava diante da vida eterna. Então, um sermão do Padre Antônio Vieira, famoso, em que ele fala dos horrores da escravidão, do tráfico de escravos, mas ele diz, mas no fundo, mais risco corre o senhor dos escravos, porque ele tortura, ele mata, ele chicoteia, ele castiga os seus escravos, e com isso ele coloca em risco a sua alma. Ele violenta os escravos, ele coloca em risco a alma dele. Então ele coloca, já o escravizado, sendo chicoteado, violentado, abusado, ele está sofrendo como Cristo sofreu e já se preparando para ir direto para o céu. Sorte dele. É um tipo de argumento totalmente bizarro, como a gente hoje, no século XXI, no século XX, no século XIX, já percebeu. Mas que na época era um dos argumentos que eles utilizavam para legitimar a escravização. Então esse é um dos episódios importantes das guerras indígenas, esse ciclo de resistência dos indígenas. Ainda hoje briga pelos mesmos motivos, né? Agricultura e gado, e minérios, né? Ou seja, assim, são mais de 500 anos a gente sempre passando pelo mesmo ciclo de selvageria por parte dos colonizadores, né? E por quem quer explorar a terra. Esses paulistas não são exatamente cangaceiros, são portugueses, bons de briga no sertão, uma gente violenta, e que recebem contratos para desempenhar essas funções de exterminar os indígenas. Contratos mesmo, vão ser remunerados por isso, ou com terras, ou com, se lhe deixa
a potencialidade de escravizar indígenas, depois isso muda com o tempo, mas no segundo ciclo, que é a Guerra do Açu, eles são formalizados. Isso que eu estudei também no livro. O que acontece? Em 1695, Manuel Álvares, que era o sargento-mor do Domingos Jorge Velho, que lutou nos Palmares, ele é contratado para ser o mestre de campo, mas de campo seria algo como um coronel hoje, de um regimento de paulistas para lutar no sertão, andar pelos sertões, como se fosse uma volante, matando indígenas. E ele ganha para isso um soldo, e os soldados dele ganham um soldo, e passa a ser uma tropa regular do exército português. É o chamado Terço dos Paulistas. Quem propõe a criação desse terço, inclusive, é o secretário do Estado do Brasil, que era o secretário do governador-geral, o Bernardo Vieira Ravasco, que é o irmão do Padre Antônio Vieira. Bernardo Vieira Ravasco, durante 50 anos, foi secretário de Estado do Brasil. Entrava governador, saía governador, é ele que mandava, ele que sabia de tudo, ele que conhecia os papéis, os documentos, ele era o Golbery do tempo. E ele vai mantendo, e ele propõe essa história de os paulistas deixarem de ser e virar uma tropa formal. E, de fato, a partir daí, eles são parte do exército português. É uma gente que está a serviço do governo geral. Faz parte da política portuguesa, uma coisa formalizada. No primeiro momento, então, eles são mercenários. No segundo momento, na Guerra do Açu, eles se formalizam. Eu estudei isso no meu trabalho, processo de formalização dos paulistas nas tropas portuguesas. Com relação à segunda pergunta, mais relatos dos Tairarius? Tem. O que foi possível localizar na documentação, eu coloquei tudo no livro. Todos os registros que eu consegui localizar das guerras, das movimentações, estão lá. De lá para cá, pouca documentação nova surgiu. Não porque não exista, talvez exista, não é certo, porque eu consegui fazer uma pesquisa bem ampla nos arquivos que nós temos disponíveis, mas sempre é possível que numa gaveta, num lugar, numa casa de alguém, tenha sobrado algum códice, algum documento antigo que nos contem coisas que a gente não sabia. Né? O historiador sempre pensa que isso pode acontecer, mas porque a historiografia tem trabalhado mais com o século XVIII, com histórias da missionação e dos indígenas no século XVIII. O século XVII é um século pouco estudado. Tem pessoas, claro, que trabalham com o século XVII, mas não são muitas. E a história indígena e a história dessas guerras acabou sendo estudada por outros viés, outras preocupações, que não aprofundar a pesquisa exatamente nos relatos das guerras. Na medida em que eu acabei fazendo um trabalho que escavou bastante essa documentação, muitos trabalhos que vieram depois simplesmente retomam isso e falam disso. Virou até uma coisa assim, tem a Guerra dos Bárbaros, a Guerra do Açu, virou já um certo cânone da historiografia falar disso, né? E as pessoas usam o que já está estudado e vão pensar outras questões, o que é natural. Não há nada escrito do ponto de vista indígena. Para não dizer que não há nada, não há nada, não há nada, os Potiguar, na região ali da Paraíba, trocaram algumas cartas com seus primos, são as cartas do Poti e do Paraupaba, Antônio Paraupaba, é um indígena que foi levado pelos holandeses em 1625. Os holandeses tentaram a primeira vez conquistar a Bahia. Depois eles param na Paraíba, pegam os indígenas, põem dentro do navio e levam para a Holanda. Ensinam o holandês, viram os indígenas calvinistas, mas esses indígenas falam a língua dos índios, dos indígenas potiguares. E eles vão ser importantes no projeto holandês de reconquistar o Brasil, né? E esse Antônio Paraupaba, calvinista, potiguar, ele manda cartas para alguns parentes dele, em tupi, escritas em tupi. São os únicos documentos escritos em tupi por um indígena que a gente tem, as cartas trocadas entre ele e o seu primo Poti. Essa documentação já foi traduzida e tudo, tem sido estudada, mas era muito pequenininha. Os indígenas não escreviam na sua língua e os indígenas não escreviam. Mas como assim? É assim, porque os portugueses ocuparam esse território, botaram as plantações de cana, produziram açúcar. Aí por que lá na América, no México, na América Andina, nos Andes e tal, se tem uma história escrita a partir da documentação indígena? Porque os indígenas escreveram. Eles iam às universidades, havia uma elite indígena que foi cooptada pelos espanhóis, eram sociedades mais complexas em termos da hierarquização social, foram reinventadas pelos espanhóis, como a coisa dos caciques e tal, e muitos deles escreveram, foram à universidade, escreveram livros, registraram as suas mitologias, e isso permite um outro tipo de história, que a gente, para fazer história indígena do período colonial, nós temos esse enorme silêncio da documentação. É possível recorrer à história oral? Sim. É possível recorrer a outros registros do século XVIII, XIX, onde há mais? Sim. No início do século XVI, nós temos alguns registros de franceses, dos holandeses depois, descrevendo um pouco os indígenas, alguns diálogos. Sim, é muito difícil fazer essa história. Então, notem, quando eu fiz a história da Guerra dos Bárbaros, eu fiz uma história da guerra que foi possível reconstruir a partir da documentação portuguesa. E que não era uma documentação onde você tem, tem um livro aqui, A Guerra contra os Bárbaros. No dia tal, aconteceu isso. Não. Eu encontro, perdido no meio de um arquivo, um papel nomeando o capitão Dias Laços para ir com 30 soldados na região
lá perto do Paraguaçu para matar alguns indígenas que se rebelaram e estão comendo um gado de uma fazenda. E ele tem que ir lá. E aí, procura, um ano, 2 depois, eu encontro um documento que diz que o Dias Lassos voltou um tanto estrupiado, mas diz que matou muita gente e que ele precisava de mais pólvora. Pronto, é o registro que eu tenho. E é com isso que a gente tem que trabalhar. Né? E o historiador tem que trabalhar com essas coisas, com os registros. É possível pensar outros caminhos? Tem que continuar a pesquisa. Né? A gente trabalha com as evidências e com os vestígios da documentação. A ideia de bandeirante, com B maiúsculo, como você escreveu, é uma invenção da historiografia do século XX, que inventou essa ideia de que os paulistas eram os bandeirantes, que expandiram o território do Brasil, uma gente corajosa, que lutou contra os indígenas, contra os espanhóis, e que ampliaram, vergaram a linha de Tordesilhas. E tal. E aí começaram a entupir a cidade de São Paulo com essas estátuas de criminosos, botaram o nome nas estradas de criminosos, Raposo Tavares, Anhanguera, tudo gente assassina. Montaram um monumento às bandeiras ali no Ibirapuera, que é um monumento ao genocídio indígena. É uma homenagem ao genocídio indígena. E botaram uma avenida chamada Bandeirantes, atropelando as ruas que têm nome de grupos indígenas, lá em Moema, em Indianópolis. Todas as ruas que têm nomes indígenas são atropeladas pela Avenida Bandeirantes. E assim vai. São Paulo criou uma mitologia. A elite paulistana, enriquecida com o café, inventou essa que perdeu a guerra de 32, inventou a ideia de que perdemos a guerra, mas somos o coração do Brasil, a locomotiva que deu o Brasil aos brasileiros. Isso criou o mito dos bandeirantes, essa bandeirologia, o estudo dos bandeirantes e tal, que virou um delírio. E hoje está meio perdido. As pessoas estão ali no Trianon, olham, vem um cara caminhando, falam, quem é? Eu já perguntei isso para vários amigos meus. Quem é esse daí? O pessoal, a estátua de um caminhante. Não, é a estátua do Anhanguera. É uma das que a gente tinha que derrubar. Anguera, assassino de índios. Né? Assim como a do Monumento das Bandeiras ali. O que é aquilo? O empurra-empurra. O pessoal está empurrando, vendo se a canoa pega no tranco. Não, não é. São os bandeirantes conduzindo a canoa e chicoteando os indígenas que estão carregando a canoa ali. E tem um monte de frases escritas ali em volta, falando fazendo esse elogio aos bandeirantes. Faz parte dessa construção, do elogio contínuo a criminosos. Né? Costa Silva, Médici, todos esses caras que são elogiados. O bandido do nosso, entre aspas, presidente, né, o miliciano no poder, tem como herói o Ustra. Eu já falei isso em vários lugares. Queria ver ele construir uma estátua para o Ustra. Deveriam. Talvez a gente até chegue lá, eu queime a língua. Mas eu falei, queria ele ter coragem de construir e chamar os generais para bater em continência para a estátua do Ustra. É isso, mas são essas estátuas, um dia a gente derruba elas e apaga essa homenagem aos bandeirantes. Não é apagar a história a gente estuda e pensa nela, mas pôr estátua é homenagear, dar nome de rua é homenagear. Vamos chamar a rua Moreira Alves, né? Moreira César, ou vamos chamar Paulo Gustavo? Paulo Gustavo, muito melhor, é uma homenagem a um cara importante que faleceu há pouco tempo de Covid. Moreira César é um assassino de Canudos. Então, é isso aí. Tem que apagar o nome dele de uma rua, porque é uma homenagem a um assassino. A gente não quer homenagear assassino. Né? Paulistas levaram guerreiros indígenas daqui do Sudeste para lutar nessas guerras? Sim, é isso que eu contei, Krug. Inclusive, o Domingos Jorge Velho tinha sido contratado para destruir Palmares, foi desviado para as guerras do Açu, ficou lá 2 anos matando índios, depois ele sai das guerras do Açu e vem destruir Palmares, em 92. E finalmente destrói Palmares só em 94, né, a seca real do macaco, em fevereiro de 94. E vai matar o Zumbi, um paulista, o André Furtado vai matar o Zumbi em novembro de 95. Eles trazem os guerreiros do Sudeste, sim, são paulistas que sobem num navio, vêm para Bahia, vêm para Pernambuco, um grupo de 10, 20, 50, 100 paulistas. Mas as tropas deles são inchadas com guerreiros que eles recrutam, indígenas ou portugueses, em Pernambuco. Né? Para vocês terem uma ideia, as tropas que lutaram nos Palmares, se estima algo como 2.500 soldados, desses 400 eram paulistas. A maior parte deles eram lá de Pernambuco mesmo. Mas as tropas do Manuel Alves de Moraes Navarro, boa parte dela eram formadas por indígenas que haviam sido recrutados, daquelas maneiras que eu falei. A gente não tem certeza exatamente de todas as formas de recrutamento, eles recebiam um soldo. Uma forma comum era também recrutar guerreiros indígenas nas aldeias missionadas. Né? Então, você tem uma aldeia do lado de Recife, onde tem um jesuíta missionando, moram lá 100, 200 indígenas, que estão catequizados, batizados, eles têm a obrigação de fornecer soldados quando são requisitados. Se eles não lutassem, eles seriam infiéis ao rei de Portugal. Se eles são infiéis ao rei de Portugal, eles vão ser mortos. O crime da infidelidade, que é o crime da inconfidência, se paga com a morte. Então, se você é um guerreiro, você mora numa aldeia que tem um missionário católico, você está submetido ao rei de Portugal, você é um súdito de Portugal, o que você ganha com isso? A liberdade. Você não é escravo. Mas e o que você perde com isso tudo? Você perde a sua cultura, você tem que trabalhar, forçado, não é escravo, mas tem que trabalhar. Não é, o indígena que está na missão católica, ele não está lá deitado na rede, indo caçar um macaco, plantando uma roça. Não, ele está produzindo alimentos para levar para vender no Recife. E quem ganha com isso? O missionário. Aí chega uma ordem pro padre João, Padre João, você que tem aí na sua aldeia, quantos soldados tem aí disponíveis?
Ó, aqui na minha aldeia tem 300 pessoas morando aqui, mas uns 50 são guerreiros bons. Então me manda esses 50 guerreiros. Oh, mas todos? Sim, me manda todos, que eu preciso deles, vem com arco e flecha e tudo. E o que a gente ganha com isso? Não, eles vão ser pagos, são homens livres. Vão ganhar um soldo. Os guerreiros indígenas recrutados, formalmente, ganhavam um soldo. Mas a regra era, metade do soldo fica com o padre. Era assim, tem todos os documentos. E aí, se o guerreiro falasse, eu não quero ir lutar nessa guerra, não é a minha guerra, bem, ia acontecer com ele a mesma coisa que acontecia com o português, que dissesse, eu não vou lutar nessa guerra, não é minha guerra. O que acontecia com o americano, que não quer ir para a guerra do Vietnã, o que acontece com o francês, que não quer ir para a guerra, o que aconteceu? É um desertor, preso. Ou vai ser considerado um inimigo. Então é difícil, né? Mas era assim. Aliança de negros com os indígenas. Sim, na Guerra dos Palmares. Né, nós temos algum tipo de indício forte dessa presença de indígenas dentro do quilombo. Né? Nas Guerras dos Bárbaros, não. Eu não tenho nenhum tipo de registro de africanos ou descendentes de africanos lutando ao lado dos indígenas. As ordens religiosas, elas se reuniam, os principais de cada uma das ordens, para formar o que se chamava Junta das Missões, que era um tribunal responsável por pensar toda a política das missões, dos aldeamentos, dividir quem ficava com qual aldeamento, como que se podia explorar o trabalho dos índios e tal, não sei o quê. Então é aquilo que eu falei, eram os principais chefes, né, da política baiana naquele momento, com o governador geral, e a grande discussão é falar o que a gente faz com esses indígenas. E a ideia é que eles, a partir dali, estabelecem que todos os indígenas que vivem no sertão são inimigos, são tapuias, portanto bárbaros, e contra eles podemos mover uma guerra justa. Porque por trás de tudo isso tem a questão da guerra justa, que eu nem falei para vocês, mas que é um estatuto jurídico que em Portugal foi muito importante no processo da colonização, como forma da legitimação da escravização e da morte dos indígenas. Ele tem um fundamento religioso. A ideia, que vem lá de São Tomás, é que o infiel, aquele que não é cristão, o cristão pode ser herege, como um calvinista. Então a Inquisição tem que cuidar dele. Prender, torturar, obrigar ele a reconhecer os erros e tal. Mas tem aqueles que não são cristãos. Quem são os não cristãos? São os gentios lá, do Paulo e tal, que ele queria converter. O não cristão tem que ser convertido. Há dois tipos de não cristão. O não cristão, que é o infiel contrário, e há um infiel negativo. O infiel negativo seria aquele que não é cristão, porque ninguém chegou para ele e falou que Cristo morreu na cruz e 3 dias depois ressuscitou. Então a ideia era um pouco assim, bem, tem um indígena aqui na América, como que ele ia saber como que ele tinha que ser cristão se ninguém chegou para ele e falou para ele? Ninguém contou. Então tem que ir lá contar. Então vai lá um missionário jesuíta e fala, aí tal, Jesus morreu na cruz, 3 dias depois ele ressuscitou, propôs uma nova aliança, todos têm que obedecer à igreja, porque depois isso virou uma igreja e tal. Tá de acordo? Não, não tô. Então é contrário. É sim. Quer dizer, quem é contrário à fé é quem sabe qual é e é contrário. Quem é negativo é quem ainda não entendeu. E isso é uma grande discussão teológica entre os missionários. Se os indígenas eram gentios, infiéis, negativos, ou eles eram infiéis como eram os mouros, os muçulmanos. Vamos lembrar, para os cristãos, lá no século XVII, o judeu é aquele que olhou Cristo e bateu palma e falou, pode matar. E o muçulmano é aquele que estava há 500 anos, 600 anos, 700 anos em guerra contra eles cristãos. É um infiel contrário. A África, para eles, era o paraíso dos muçulmanos, dos infiéis, dos nossos inimigos. E o Brasil, o que tem aqui? Tem uns indígenas. E eles, indígena quer dizer, habitante do lugar. São índios, como disse o Colombo? Isso é a conversa do Colombo, que acho que são indianos, como dizem os portugueses. Não, não são. Então o que eles são? Vamos tentar descobrir. No primeiro momento, acham que são infiéis, negativos. É o que o Manuel da Nóbrega fala, o Anchieta é um papel em branco, eles topam tudo, vamos lá ensinar eles são bonzinhos. Só que não, eles resistem. Então, se os que resistem são infiéis contrários. A lei da guerra justa dizia que se o indígena é contrário à fé, se o indígena persiste nos seus hábitos e costumes, ele pode ser escravizado. Por quê? Porque contra ele podemos mover uma guerra, podemos portugueses, matá-los, conquistá-los e escravizá-los, como fazemos em África. Mas a guerra justa não é uma coisa assim, o governador tem que decretar a guerra justa, tem que dizer tal. Mas os caras às vezes matavam os indígenas, escravizaram e depois justificavam a guerra. Vocês sabem como que é, né? Primeiro atiravam, depois punham a arma na mão, dizendo que era bandido. É assim. Eles faziam primeiro e depois. Mas essa carapuça jurídica, essa estrutura jurídica, existia, ela era fundamental. Por isso que na reunião de 69, eu acredito, eu estudei isso, é um momento decisivo da guerra. Porque nessa reunião se decide que, de uma vez por toda, as guerras contra os índios do sertão são justas. Porque antes cada uma delas tinha que ser justificada. A partir de 69, todas são justas. Então a guerra ganha um novo patamar. E depois mais 20, 30 anos lá no Rio Grande.